Olá, bem-vindos à entrevista anual com o Sr. Bastonário da Ordem dos Contabilistas. Estamos no Porto, no espaço onde, dentro de pouco tempo, vai nascer um grande auditório, um centro de formação e a Casa do Contabilista. Sr. Bastonário, este projeto é a concretização de um sonho? Indiscutivelmente, é a concretização de um sonho e é o reconhecimento também dos profissionais e da profissão, enfim, na cidade do Porto, e brevemente será também materializado na cidade de Lisboa. E eu penso que a profissão já merecia, na cidade do Porto, uma obra com esta dimensão, com estas características. Nós lutamos fundamentalmente pela independência, a nossa independência em termos não só de redução de gastos, mas também disponibilizarmos para a instituição a realização de eventos sem dependermos naturalmente de outras estruturas. E por isso este esforço que aqui está a ser feito e o aproveitamento que temos vindo a fazer, nomeadamente deste espaço, o espaço do restaurante no Porto, é a prova de que gostamos de aproveitar bem as oportunidades que nos dão. Portanto, traduzir investimentos em poupanças e dotar a instituição de mais autonomia, na sua opinião, é a grande mais-valia destes investimentos? A resposta é muito simples e muito prática. Se nós temos eventos, a partir das formações, a partir das reuniões livres, que nos obrigam a ter um espaço aberto, um espaço que nos permita encontrarmos-nos com os membros e propiciarmos a realização desses eventos, se esse é um facto, que não é acidental, mas que é um facto que é estrutural, o nosso raciocínio é um raciocínio muito simples. Se temos que manter, ou se pela função da própria instituição, no interesse dos próprios profissionais, se temos que manter estas estruturas, por que estar a gastar de forma ad eterno dinheiro com elas que se esgota e que se consome no ato em que nós praticamos esses mesmos atos? Ou seja, dito de outra maneira, a pagar e pagar, que paguemos o que amanhã há de ser nosso. Pelo menos não é um gasto, mas é uma permuta de gastos em investimento. Porque à medida que nós vamos pagando ao banco, os edifícios, as estruturas vão ficando nossas. E por isso, estamos aqui perante duas realidades que vão alterar indiscutivelmente o procedimento, as oportunidades da profissão. Primeiro, é um espaço lindíssimo que os profissionais do norte do país vão ter ao seu dispor. Segundo, é um espaço onde a Ordem poderá desenvolver as suas atividades. Terceiro, é a materialização de um velho sonho que não estava previsto aqui para o norte, diga-se em abono da verdade, que é o sonho da Casa Contabilista, a quem nós chamávamos a Casa do Toque, mas no fundo é um sonho que materializa também um espírito muito forte e muito vivo de solidariedade interprofissional, por isso solidariedade entre os profissionais, que é também aqui incorporarmos em todo este projeto a chamada Casa do Contabilista, ou seja, um espaço onde as pessoas, quando perderem a capacidade, enfim, a capacidade vão envelhecendo, vão perdendo a sua capacidade de trabalho e a sociedade tem uma certa tendência a esquecer estas pessoas. E o que nós pretendemos é que elas tenham aqui no Porto também um espaço onde se possam encontrar, onde possam conviver e onde possam, naturalmente, encontrar algum calor humano daquele que muitas vezes a sociedade lhes nega, porque é egoísta, aproveitam-os enquanto eles, entre aspas, são rentáveis e quando deixam de ser rentáveis são descartáveis. O ser humano nunca é descartável. Na sequência dessa sua resposta, queria lhe perguntar em que medida é que estes equipamentos vão ajudar a criar o cimento, a alma profissional que, na sua opinião, a classe carece? E carece desde há muito tempo, carece de uma alma profissional, carece de orgulho de serem profissionais, carece de consciência de ser profissionais nesta área e carece, acima de tudo, de amor próprio. Ter orgulho nos próprios profissionais, tem que ter orgulho neles mesmos, no trabalho que fazem, na missão que desempenham na sociedade, no rigor que põem no exercício nas suas atitudes, nos seus atos, naturalmente que não dependendo só disto e tendo outras componentes bem mais acentuadas, não deixa de ser também um elemento importante. Porque, repare, se ao termos uma estrutura como esta que temos aqui no Porto,
acaba por se manifestar, acaba por representar para os profissionais uma espécie de acrescendo do seu ego. Eles sentem que têm alguma coisa, sentem que alguém se interessa por eles e sentem que, na verdade, continua a valer a pena estarem a fazer esse esforço, como eu dizia, a integrar uma instituição como é a Ordem dos Contabilistas Certificados e, naturalmente, na esperança de que um dia, se a sorte for madrasta, que tenham pelo menos um espírito de solidariedade dentro da sua instituição. Sr. Bastonário, mudando agora um pouco de tema, a formação continua a ser uma grande prioridade da Ordem. Mudou alguma coisa com a entrada em vigor do novo Estatuto? Chegou-se a falar que deixava de haver obrigatoriedade dos membros de frequentarem ações de formação, de obterem os créditos necessários no âmbito do Regulamento de Controlo da Qualidade. O que é que mudou neste caso? Olha, eu por vezes tenho alguma dificuldade em entender o posicionamento de algumas pessoas. Pretendem ser oportunistas, mas não entendem nada da oportunidade. Ou seja, dito de outra forma, a oportunidade é aproveitar as capacidades que nós temos nos momentos em que nos é possível desenvolver essas oportunidades, manifestar essas oportunidades. Eu não consigo entender como é que um profissional que seja digno desse nome, que venha para a comunicação social alardear como se fosse uma vitória o facto, no seu entender, deixar de haver formação obrigatória. Antes de mais, é necessário dizê-lo que é fruto da sua ignorância, fruto da sua incompetência, fruto do seu desconhecimento. Porque a formação não é obrigatória por capricho de ninguém. A formação é obrigatória porque nós tínhamos uma classe profissional convencida de que sabia tudo e que não tinha a formação suficiente, a sensibilidade, como ainda hoje, infelizmente, muitos não têm, a sensibilidade da necessidade de saber. E mais uma coisa interessante, a mutabilidade que o saber todos os dias sofre. Por isso, num sistema em que o conhecimento não é fixo, num sistema em que o conhecimento é volúvel e é muito rapidamente alterado, só há uma forma de nós mantermos intacto, nos mantermos à altura das exigências e intactos nesse saber fazer. É, indiscutivelmente, termos um sistema que chegue até nós, que nos seja capaz de explicar o que é que mudou, que nos seja capaz de fazer entender e saber fazer como são agora as novas exigências. E isso só se consegue através da formação. Então a Ordem garante que vai continuar... A continuar... Ordem não garante. Há leis, há disposições cobertas por lei, que são os regulamentos da Ordem que têm força imperativa e que exigem a formação. E o seu incumprimento é passível de procedimento disciplinar. Fique claro, porque as pessoas, por vezes as pessoas têm ideias que só o Estatuto é que pode conferir essa disciplinariedade. O Estatuto tem os princípios básicos. E um dos princípios mais importantes que versam no nosso Estatuto, no atual artigo 10º, e já estava no anterior artigo 3º, é a necessidade de rigor, a missão que a Ordem tem junto dos seus profissionais de lhes propiciar condições para que eles cumpram com zelo, com rigor, com ciência, com saber as suas funções. E por isso eu só lamento, é que algumas pessoas defendam a não necessidade de formação, sendo profissionais como eu, conhecem, ou deveriam conhecer, se têm aspirações a algum dia poderem ter algum papel de preponderância na profissão, deveriam ter a sensibilidade para estas questões fundamentais da profissão. Não há outra forma da profissão se credibilizar a não ser diferenciar-se pela positiva. E não há decretos, não há leis, não há portarias que imponham vontades às pessoas. Elas têm que querer. E quando nós dizemos que a formação é obrigatória, é criar no hábito das pessoas essa necessidade. Repare, os ignorantes não sentem nenhuma necessidade de saber. E vivem felizes como os outros quaisquer. E, no entanto, eles não sentem nenhuma necessidade de saber. Não os vejo frequentarem livrarias, comprarem livros, discutirem teses. Não os vejo sentirem a necessidade de ir para as faculdades, ver a evolução, conhecer a investigação científica. Mas, naturalmente, que essa alegria ou essa felicidade
é alguma coisa de, como é que é dizer, de insustentável e que, especificamente no domínio da profissão, há uma coisa que para mim é sagrada. Nós só nos diferenciaremos positivamente quando soubermos mais que os outros. Sr. Bastonário, então garante que vai continuar a haver formação profissional ministrada pela Ordem em todo o país? Vai haver formação profissional ministrada pela Ordem em todo o país e vai naturalmente continuar uma outra coisa importante, que é um inovador na Ordem, que é as reuniões livres, que são outra forma de formação. Mesmo as exigências que nós colocamos, pode ser cumprida com a frequência das reuniões livres. E quando por vezes ouço as pessoas a invocarem motivos económicos para dizer que não têm condições para fazer formação, é que a Ordem, antes de avançar com esta exigência, criou condições para que ela pudesse ser gratuita. E nós pagamos uma média de sensivelmente 600 mil euros por ano a todas as reuniões do país, às reuniões livres do país, para propiciar aos membros condições para que eles possam, de uma forma gratuita, atualizar os seus conhecimentos, 4 horas por mês, por isso cada reunião livre dura 2 horas, e poderem atualizar os seus conhecimentos e estarem preparados para exercer a profissão. O senhor falou na Assembleia... Eu gostaria só relativamente em relação a isso, dizer uma outra coisa interessante, em relação à formação. Claro que há imensos interesses económicos em volta disto, nós sabemos-lo, mas é importante dizê-lo também, que a formação da Ordem tem-se demarcado das restantes formações. Vejam-se as obras e o seu valor. Cada formação que a Ordem dá encomenda a um especialista o estudo da temática, elabora um manual e as pessoas, depois de terminar a formação, ficam com um documento na sua posse que podem depois, a todo momento, na sua casa, quando as dúvidas lhes surgirem no seu trabalho, naquelas temáticas, consultar este documento. E, porquanto, não vejo muito poucas entidades, algumas, mas muito poucas entidades fazerem isso. E é uma questão que nós, naturalmente, também nos interessa, que outras entidades que também tenham esta preocupação, as entidades que estão acreditadas pela Ordem para dar formação, tenham esta preocupação de rigor nas formações que dão. E quero também aqui anunciar que, a semana passada, o Conselho Diretivo da Ordem deliberou criar uma comissão que, sempre que uma entidade autorizada peça à Ordem uma formação, essa comissão irá analisar, irá com as entidades a forma de dar esta formação, irá acompanhar in loco, nas próprias formações, se elas estão a ser cumpridas, se não estão a ser cumpridas, como aliás já fez em tempos anteriores. E por isso esta continua a ser para nós uma preocupação fundamental e uma preocupação fulcral, não só do presente, mas fundamentalmente do futuro da profissão. Na Assembleia Geral de Leiria falou em, e passo a citar, interesses que estão por detrás da desvalorização da formação da Ordem. Quero levantar um pouco o véu sobre essas suas suspeitas. Já agora pergunto se o sucesso da Ordem, na sua opinião, gera inveja e incómodo em alguns setores. Ora bem, vamos lá ver. Nós somos seres de relação, ou seja, nós não vivemos sozinhos no mundo. Nós vivemos no mundo acompanhados de outras instituições, acompanhados de pessoas, e naturalmente que nesse universo social nós estabelecemos sempre comparações. Somos aquilo que se chama, que eu costumo designar por seres de relação. Nós relacionamos-nos com os outros, nós temos, por isso, temos determinadas posições que por vezes podem ser aceitas ou confrontadas com outros. Nesse âmbito de ser de relação, evidentemente que a Ordem, pela dinâmica que conseguiu imprimir, pelo rigor e pela qualidade que põe nos atos que faz, uma excelente organização que tem, excelentes meios de comunicação que temos, eu tenho a certeza que nenhuma Ordem tem um departamento de comunicação tão importante e que é fundamental. Não é para dizer o que não existe, é para divulgar o que existe, é para divulgar as ideias, é para divulgar os atos, que nenhuma outra Ordem eventualmente terá um departamento de comunicação tão estruturado, tão bem estruturado como a Ordem tem. Ora bem, claro, quando as pessoas veem que a Ordem realiza congressos com 5.200 pessoas, como já realizámos, este ano tivemos cerca de 4.000
no pavilhão Atlântico, quando as pessoas veem que a Ordem questiona, por exemplo, se as ferramentas informáticas comercializadas no país estão ou não estão adequadas para que os profissionais exerçam a sua profissão, para que deem mais tempo livre aos profissionais, quando a Ordem toma iniciativas de interpelar socialmente algumas questões de âmbito do foro político e do foro governativo que, na nossa entender, são prejudiciais para as soluções, e que depois, felizmente, que o tempo nos vem dar razão, porque isto de ter a coragem de denunciar determinadas situações antes do tempo é a mesma que corresponde a não ter razão socialmente. Mas felizmente que aquilo que a Ordem até hoje tem vindo a fazer, o tempo tem vindo a desenvolver e a confirmar tudo aquilo que nós dizemos. E toda esta dinâmica que a Ordem cria, evidentemente que cria, e os outros não conseguindo fazer o mesmo, cria uma espécie de subalternização das outras instituições e cria naturalmente uma coisa muito interessante, que é, dizia-me uma ocasião o professor Hernani Carqueixa, de quem eu tenho uma admiração muito grande, dizia-me uma ocasião assim: Senhor Bastonário, eu tenho uma inveja de si enorme. E eu, como sempre, tive uma muito boa relação com ele. Uma ocasião perguntei-lhe: mas porquê, senhor professor? E ele respondeu-me: é que o senhor consegue fazer aquilo que eu gostaria de fazer. E por isso eu tenho inveja de ser o senhor a fazer e não ser eu. Ora bem, sei que isto, naturalmente, que não está nos moldes do professor, mas está em muito boa outra gente que pensa que ser bastonário, que é uma coisa banal, que é uma coisa como outra qualquer, não é uma coisa do outro mundo, que eu também não quero ficar eternamente como bastonário, evidentemente, mas o facilitismo com que eles às vezes expõem e veem estas questões, parece-lhes que tudo isto é banal, tudo isto é uma coisa que acontece, que anda pelas ruas aos trambolhões, e esta gente que não consegue ter a dimensão da instituição, evidentemente que desvaloriza por incompetência, por incapacidade de oferecer melhor e por inveja de não ser capazes de fazer no mínimo igual, acabam por desvalorizar ou tentarem desvalorizar a ação dos outros. Mas essa inveja não me surpreende muito, nem me prejudica muito, porque, se me permite, só tenho inveja quem é incompetente e quem não é capaz de oferecer melhor. Agora, quem for capaz, naturalmente, de oferecer melhor, de fazer melhor, acho que esses não têm inveja de ninguém. São elementos ativos no progresso e na progressão das coisas. Porque mesmo por vezes tendo ideias diferentes daqueles que exercem o poder, eles acabam por ser elementos importantes na dinâmica que se cria em torno das coisas e na dinâmica da própria evolução. Outro assunto que está no topo da atualidade tem a ver com as 30 software houses que acusam a Ordem de vender ilegalmente software aos membros e pretendem uma indemnização de cerca de 12 milhões de euros por danos causados. Queria lhe perguntar o que é que pode adiantar sobre isso. Eu só fico surpreendido porque é que só pediram 11,7, não foi? Podiam ter pedido 50, 30, 20, é uma questão de números, é fácil de ser composto. Em vez de um põe um 2, em vez de um 2 põe um 3 ou põe um 4, é uma perfeita inconsciência e, perdoe-me, é uma prova daquilo que eu dizia há um bocadinho, é a demonstração inequívoca que não se tem razão, porque, primeiro, não se justifica como é que se chega a esses números. Segundo, eu não vou ensinar direito a ninguém, mas temos leis que nos orientam e que nos regem. E essas leis, na nossa opinião, são claras nos seus objetivos e na definição quanto ao enquadramento das funções da Ordem e da legalidade dos seus atos. Não vai ser porque uma pessoa qualquer, porque tem interesses financeiros subjacentes a este processo, que diz que é ilegal, que eu me vou render e fazer uma vénia e aceitar essa afirmação de ilegalidade. Quando as leis e os quadros normativos me dizem exatamente o contrário. Por isso, não é por esse motivo que eu vou, naturalmente, fazer isso. E já agora, permita-me só uma pergunta muito simples. Eu muitas vezes tenho dito, e é verdade, há muitos interesses financeiros em torno da nossa profissão. Pelos cálculos que eu fiz, falamos, a Ordem terá um proveito neste processo no próximo ano, na minha opinião, na ordem de 1 milhão e
1.800.000 euros, sensivelmente. Nós pagando uma média de 750.000 euros por ano para o apoio e o desenvolvimento, resta-nos ainda, sensivelmente, 750.000 euros. E eu faço uma pergunta, oferecendo à Ordem ferramentas informáticas a cerca de 1/10 dos valores que estão a ser colocados no mercado, quer que lhe continue a desenvolver mais ou não? Isto é, se para nós, com este processo, nós ganhamos 750.000 euros mesmo, limpos, quanto é que não ganharão as empresas à custa dos técnicos, à custa dos contabilistas certificados a nível nacional? Compreendo agora porque é que eles tentam amedrontar. Claro que não sou, já tenho, como diz o nosso povo, já tenho calo num sítio esquisito, para me não deixar amedrontar por esse tipo de coisas. E por isso, a única coisa que eu digo é, sim senhora, vão para os tribunais, se entendem que têm razão, pois que vão para os tribunais, que uma coisa é um facto. Um facto, para mim, indiscutível. A Ordem tem como incumbência apoiar os seus membros. Nos termos da alínea I, do número 1, do artigo 5º da Lei 2 de 2013, diz expressamente o legislador que uma das funções da Ordem é prestar serviços aos seus membros de âmbito profissional. Quando a Ordem estuda um programa, um programa que, no nosso entender, responde a essas necessidades, que as empresas de software não evoluíram, não conseguiram oferecer a mesma qualidade que a Ordem oferecia. Porque se oferecessem a mesma qualidade e ao mesmo preço, então o produto da Ordem seria menosprezado pelos profissionais. E tem tido grande procura. E ele tem tido uma grande procura. Se é uma coisa assim tão má, então porquê é que estão tão amedrontados? Porquê é que não evoluem oferecendo um produto melhor que aquele que a Ordem oferece? Porque a Ordem, ao fazer estes produtos, ouve permanentemente os profissionais. E quando eles dizem o produto ficava para mim melhor desta maneira ou daquela, nós vamos tentar fazê-lo. E por isso, a nossa preocupação é cumprir a missão que a lei nos confere de apoiarmos os membros. E, na nossa opinião, as ferramentas informáticas são indiscutivelmente uma ferramenta imprescindível para o exercício da profissão. Agora, se a Ordem tem condições de melhorar qualitativamente e financeiramente a vida dos profissionais, evidentemente que não cumprirá a sua missão se o não fizer. O projeto é para avançar, Sr. Bastonário? O projeto não morre, que fique claro. Nem que a Ordem, se por qualquer coisa que hoje não vemos nem concebemos, se a Ordem por qualquer motivo fosse impedida pelo Tribunal de poder continuar a apoiar e a prestar este serviço aos membros, falo-íamos de forma gratuita. Ou o utilizador-pagador. Também está em cima da mesa essa... O utilizador-pagador é o que temos agora, sim, não é? Por isso, se por acaso... Mas, por exemplo, através de um aumento das cotas para pode ser, e perfeitamente, uma das soluções. Porque a Ordem já oferece muitas coisas aos seus membros. Oferece um seguro de responsabilidade civil, nunca tivemos as empresas seguradoras a querer lutar contra a Ordem. E nós rodámos entre elas, a que tiver melhores condições ganha o concurso e oferece o seguro. Temos um seguro de responsabilidade civil, não sei se disse responsabilidade civil ou de saúde. Temos um seguro de saúde que nos custa cerca de 1 milhão de euros por ano, em que nós oferecemos gratuitamente à Ordem. Nunca vi as companhias de seguro vir dizer que eram prejudicadas por causa disso. Oferecemos uma base de dados com toda a estrutura da fiscalidade em Portugal e da contabilidade, com hoje indiscutível mérito para os profissionais. E nunca vi nenhuma editora, nenhuma livraria vir dizer que a Ordem tinha que os indemnizar. Bom, eu acho que, perdoem-me a expressão, eu acho que é uma brincadeira de mau gosto, compete aos tribunais decidirem e confesso-lhes que não tenho decidir se lá for colocada alguma coisa, que até hoje a Ordem não foi notificada do que quer que seja que tenha entrado nos tribunais. Por isso, aguardo, naturalmente, que seja posta a ação no tribunal para que nós possamos agir naturalmente defendendo-nos, sendo que admitimos perfeitamente que, caso não seja colocado nada em tribunal, que sejamos nós mesmos a colocar essas empresas em tribunal por difamação. Porque eles lançaram um comunicado público, tentando desmerecer e desacreditar o esforço que a Ordem estava a fazer. Quem neste momento se sente difamado
Não são eles. A Ordem é que se sente difamada por ter, enfim, anunciado publicamente uma determinada ação e que até hoje, pelo menos se nós saibamos, não foi materializada. Sr. Bastonário. Ou seja, o objetivo, eu já vi qual era o objetivo deles. O objetivo é muito simples. Era tentar desacreditar as ferramentas informáticas da Ordem. Curiosamente, tentaram foi credibilizaram-nas foi mais. Porque as pessoas, propaganda negativa, porque as pessoas veem que, na verdade, a diferença entre uns e outros programas, entre uns e outros produtos, e sabem estabelecer a diferença, e têm sido inúmeras as pessoas que me têm mandado e-mails, que me têm feito telefonemas, a dizer, Sr. Bastonário, não fique por aqui, não se deixe intimidar, porque os membros reconhecem o valor daquilo que estamos a falar. Sr. Bastonário, falou já na necessidade de arrecadar receitas acessórias. Prevê a possibilidade de aumentar as cotas dos membros? Não. Salvo, como disse há um bocadinho, numa situação como eu acabava de estar a dizer. Ou seja, no caso da Ordem, por qualquer motivo que eu não estou a antever, mas no caso da Ordem, poder vir ou vir a ser condenada pelo Tribunal por efeito disso, que eu não concebo, então a Ordem admite a possibilidade de passar a oferecer estas ferramentas gratuitamente. Aí a Ordem ou tem enfim, um grande desenvolvimento dos centros de formação que está a ter, ou tem um desenvolvimento muito grande em receitas, ou então não lhe será possível suportar estes gastos todos. Sendo certo que nós temos vindo a ter uma coisa espetacular, e aliás pode ser vista de orçamento a orçamento, de uma diminuição muito significativa nas despesas de funcionamento da Ordem. A única coisa que tem aumentado, e penso que naturalmente como com esta preocupação da prestação de um bom trabalho aos membros, terá tendência até a aumentar mais, a única coisa que tem aumentado tem sido os gastos com o pessoal. Mas é bom, porque se aumenta gastos com o pessoal, eles também têm que ter reflexo na prestação que se faz aos membros. E é importante também, já que não o mencionaram, mas menciono eu também. E também tem tido algum aumento, não é que seja muito significativo, dos próprios senhores diretores a partir do ano de 2013. Também é bom mencionar isto, não esconder, não barrer o lixo para debaixo da parede. E isso deve-se a? Mas é que eu não tenho problemas nenhuns. Isso deve-se a uma maior exigência que nós temos com os senhores diretores. Ou seja, dito de outra maneira, quando nos acusam de má gestão, porque pagamos bem ao pessoal, dizem eles, e pagamos, os diretores pagam-se bem, naturalmente que estamos a falar aqui, numa das obras que desmente todo o conceito que está por trás disto de má gestão. Esta obra, estes investimentos da Ordem, representam cerca de 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. Desses 12 milhões, nós tínhamos nossos 5 milhões e aplicámos-lo. E pedimos 7 milhões. Acham que uma má gestão propiciaria estes investimentos? E pagando, como continuamos a pagar a sede da Ordem? Ora bem, cá está então a outra coisa que é necessário nós fazermos a diferenciação dos direitos, a diferenciação de quem gera estas coisas. E eu confesso que tenho uma dose de risco muito, muito elevada na minha vida. Mas o risco, ter risco e arriscar é bom. Claro que arriscar descontroladamente pode ser mau. Mas, quando eu nunca mais me esqueço, quando nós comprámos a primeira sede, que hoje está na Avenida 24 de Julho, fomos ver diversos edifícios e as pessoas diziam-me: Domingos Azevedo, nós temos o dinheiro, mas ficámos sem dinheiro para isto, que nos custou na altura qualquer coisa como 380 mil euros. Demos 480 mil, demos 180 mil e gastamos 300 mil em obras. Não era euros, era contos. E recorda-me então que na altura diziam que eu gostava de hipotecar o futuro. Comprámos a 24 de Julho, pagámos logo o dinheiro. Depois a 24 de Julho manifestou-se pequena, tivemos necessidade de avançar para outras obras, então andámos a ver diversas situações, negociámos a sede que hoje temos. 14 milhões de euros, dizia-me: você é maluco, quando é que você vai pagar uma coisa destas? Você anda tolo. Andámos todos nós aqui a hipotecar o futuro de toda a gente. E eu dizia: não vamos hipotecar o futuro de ninguém. O que é certo é que isto foi em 1986, foi em 2006,
Estamos em 2015, 9 anos depois, pedimos este financiamento para 15 anos e não falhámos um único dia. Mesmo pagando todos aqueles investimentos, conseguimos ainda amealhar 5 milhões de euros, que agora gastamos neste investimento, 5 milhões de euros que demos para o Fundo de Pensões da Ordem e 4 milhões de euros todos os anos que nós gastamos com apoios sociais. E por isso, a essas pessoas eu só lhes digo, os números falam por si. Falou do apoio social. O apoio técnico é outra das apostas. Tem dito de forma reiterada que é possível responder aos membros num prazo cada vez menor. Definiu, penso que foi na última Assembleia Geral, que é possível responder aos membros num prazo máximo de 15 dias. É esse o objetivo para 2016. Acha que é possível concretizar já este ano? Eu acho que nós neste momento já estamos a menos de 15 dias, com o devido respeito. Temos tido alguns problemas ao nível do Departamento de Consultoria, temos tido alguns problemas. Por exemplo, situações de senhoras que estão em fim de parto, e que é sempre um ato muito louvável ser-se mãe, mas que naturalmente numa estrutura como a da Ordem cria sempre alguns problemas, porque são pessoas que deixam um lugar vago e depois nós teremos que os preencher. Mas não obstante isso, e vamos ter que admitir agora uma outra pessoa, porque estão 3 pessoas em fim de baixa, vamos ter que admitir uma pessoa, nós queríamos ver era se reduzíamos ainda esse prazo de 15 dias para menos. Mas diga-se em abono da verdade que 15 dias acho que é uma coisa espetacular. Façam lá o requerimento à autoridade tributária e vejam quanto tempo não levam a receber a resposta. E a autoridade tributária tem outras obrigações perante os cidadãos, completamente diferentes, que não têm a ordem perante os seus membros. Mas, como estava a dizer, somos eventualmente daquelas instituições que admitimos receber esclarecimentos por escrito e pareceres por escrito quanto a questões profissionais e, naturalmente, que queremos melhorar ainda mais este tipo de resposta. Não é fácil. E não é fácil porquê? Primeiro, não queríamos passar ao chamado consultório presencial, ou seja, o chamado consultório pelo telefone. E porquê? Porque as pessoas hoje dizem, está ali a responder na hora, não pode refletir suficientemente sobre as questões, não pode muitas vezes estruturar com base em documentação e por isso as respostas a dar, por exemplo, num call center, têm que ser respostas daquele género de simples e rápidas, curtas, e não tanto respostas mais complexas e que têm que ser devidamente fundamentadas e que nós hoje sabemos que há próprias empresas de consultoria que antes de elaborar os seus trabalhos pedem pareceres à Ordem e que depois sustentam os seus pareceres naquilo que a Ordem lhe responde. Claro que o espírito do Departamento de Consultoria não é esse. Mas isto só deixa evidenciar, ou só evidencia, o nível e o grau de segurança que nós transmitimos nos pareceres que damos. Queremos, naturalmente, continuar a fazer melhor. Nós temos alguns consultores externos, tentar diminuí-los ao máximo e pensamos que temos algumas condições neste apoio técnico, como dizemos no plano de atividades, nomeadamente através das ferramentas profissionais. E as ferramentas profissionais, neste caso, ferramentas informáticas, volto a dizê-lo, são fundamentais. Vejam isto, a Ordem concebe um programa de faturação com outra ideia que não tem nada a ver com o programa. O Decreto-Lei 198 de 2012 veio obrigar que as pessoas tivessem que enviar as faturas pelo e-fatura. O que é que nós vimos? Tínhamos imensos empresários que tinham em sua casa os seus livrinhos de faturas e que chegavam ao cliente, passavam as faturas à mão e no final do mês pegavam nestas faturas e entregavam ao contabilista e o contabilista depois fazia o tratamento contabilístico deles. O que é que nós pensamos? Que este pequeno empresário, que já agia dessa maneira, agora tendo ele que enviar guias de remessa para a autoridade tributária, tendo que enviar faturas para a autoridade tributária, o que ia acontecer é que ele ia estar permanentemente no gabinete dos contabilistas a solicitar-lhes para fazer as faturas no sistema informático, para fazer as guias de remessa no sistema informático e para no final do mês os contabilistas terem que enviar todas estas faturas para o e-fatura. Então o que é que nós pensamos? Não podemos sobrecarregar mais o contabilista com burocracia.
Porque o contabilista tem uma missão, para além de construir a contabilidade, tem uma missão de apoiar os empresários com base a partir desses elementos contabilísticos. E aquilo que nós pensámos foi em construir um programa com uma simplicidade que fosse muito intuitivo, que estas pessoas, depois de o verem 1, 2 ou 3 vezes, conseguissem trabalhar com ele. Ora, quando eu ouço as nossas empresas de software vindo outra vez à baila, não mencionarem nenhuma destas questões e estarem apenas preocupadas com o dinheirinho que têm medo de deixar de receber, porque ainda não deixaram, quer dizer, eu tenho que questionar. E estes problemas dos contabilistas, e estes problemas deles estarem a ser invadidos por essa burocracia, não vamos fazer nada por isso? É evidente que a Ordem tive esta preocupação, tive e tenho esta preocupação. O próprio programa de contabilidade, que é um programa concebido em recolher a informação do e-fatura dos fornecedores, dos clientes e, na medida do possível, converter esses documentos na própria contabilidade. Isto não é apoiar os profissionais no exercício da sua profissão? Que fizeram as empresas de software para isso? Conhecem? Eu não conheço nada. E por isso, estamos perante uma evolução tecnológica que as empresas tiveram dificuldade em saber acompanhar e deixaram de corresponder às necessidades dos profissionais. É bom que alguém diga isto, porque as pessoas estavam comodamente instaladas nas suas comodidades, nas suas vidas, e deixaram-se ultrapassar pelas necessidades dos profissionais que deixaram de responder. Sr. Bastonário, passando agora para o sistema de normalização contabilística da administração pública, que janela de oportunidade vai dar aos contabilistas certificados? Bom, eu acho que, antes de mais, o SNCAP, por isso o Sistema de Normalização Contabilista para a Contabilidade Pública, penso que é uma verdadeira revolução na nossa concepção de organizar e de gerir a sociedade e no direito inabalável que os cidadãos têm em conhecer as decisões que são tomadas, o resultado dessas decisões e em conhecerem, no mínimo, o modus operandi da administração pública. Ou seja, vamos lá ver. Nós hoje o que temos, descobrimos ainda bem recentemente uma situação. O Estado deixou por pagar uma quantia muito significativa de IVA e tem suspensos os processos de IVA em 31 de dezembro muito superiores ao que tinha aos outros anos, em que a diferença é 402 milhões de euros, 402,6 milhões de euros. A diferença entre o que estava em 2014 de processos recusados em IVA, reembolsos recusados e processos em análise. Entre 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015, a diferença era 402,6 milhões de euros. A pergunta que se coloca de imediato é: este número, onde é que fica expresso nas contas públicas? E eu respondo: em lado nenhum. Mas há uma responsabilidade do Estado. Alguém vai ter que pagar este dinheiro às pessoas. Alguém vai ter que responder perante isto. E por isso temos de ter um sistema de contabilidade pública e de organização pública que seja um verdadeiro sistema de informação. E aquilo que nós temos é um sistema de, enfim, como é que é dizer? É um sistema que não abarca a realidade concreta e nem há rigor. Se for hoje qualquer governante perguntar-lhe quanto é que Portugal deve, qual é a situação financeira de Portugal, não sabe. Não sabe porque o sistema permite que ele não saiba. E nem tampouco lhe tem meios ou lhe concede meios para que ele possa vir a saber. E por isso podemos assistir, podemos assistir, mas é ingrato para qualquer cidadão que vive do seu trabalho e vive dos seus impostos, àquilo que assistimos que aconteceu com o Governo Regional da Madeira, em que num dia devia-se 2 milhões de euros, de faturas que tinham sido emitidas e que não tinham sido consideradas na contabilidade do Governo, e 3 ou 4 dias depois esses 2 mil milhões passaram para 6 mil milhões. Ora, Por não haver rigor. Por não haver rigor e não haver um sistema de organização da administração pública que exige esse rigor. Ora, o SNCAP vem introduzir uma série de procedimentos e registros onde esse rigor terá muito maior expressão do que aquilo que tem. É o que lhe acabava de dizer, estes 402,6 milhões de euros que o Governo vai ter que pagar às empresas não estão registados na administração pública em lado nenhum. Você vai ver a Conta Geral do Estado e isto não consta lá. Ora, a Conta Geral do Estado,
O balanço do Estado deve ser toda a sua riqueza, todos os seus ativos e todos os seus passivos. E isto é um passivo do Governo. É um passivo que ele vai ter que o pagar. Há uma outra coisa muito interessante que é: quanto custa um médico aqui no Hospital São João? Ou quanto custa uma enfermeira? Ou quanto custa um professor no nosso ensino português? Quanto custa isso a nós? Quanto é que nós pagamos? Não é ao Estado. O Estado não paga nada. O Estado paga com o seu, com o meu e com o dinheiro dos cidadãos. Quanto é que custa ao contribuinte? Quanto é que custa ao contribuinte? E claro que quanto é que ele produz? E nós aqui temos que saber e ter elementos que nos permitam avaliar uma relação muito simples, que é a relação custo-benefício. Eu estou a ter um custo, obtenho desse custo o correspondente benefício ou não. Ora, isto até hoje nem tampouco é falado no nosso sistema, mas era bom, é importante que tivéssemos um sistema que fosse capaz de regular isto. Ora, o SNCAP vem-nos criar as bases para que isto seja possível. E eu acho que é uma grande revolução que vai acontecer na administração pública, uma grande revolução que vai acontecer na vida do cidadão, porque lhe permitirá, de uma forma mais esclarecida, para conhecer a vida do dia-a-dia e a vida do Estado. Ora bem, é na medida em que o que é que isto representa para a profissão? Antes de mais, havia para aí algumas ideias, hoje parece-me que estão mais ou menos arrumadas no pensamento de algumas pessoas, que a administração pública não tinha nada a ver com contabilidade. Bom, são pessoas que não sabem o que é contabilidade. Porque contabilidade é uma ciência, ela tanto é aplicável no público como é no privado. Mas não faz sentido que eu tenha um Estado que exige que as empresas sejam organizadas, tenham um plano oficial de contabilidade, tenham uma forma de cálculo dos seus rendimentos, que as penalize quando elas não cumprem isto e que o próprio Estado não tenha o mínimo de preocupação com a sua organização. Isso a mim é que me dói como cidadão. Porque eu sou daqueles que defendo que o Estado deve ser a fonte, deve ser a luz que irradia para os restantes elementos que constituem a sociedade. E neste momento o Estado é uma candeia apagada, que não tem azeite, que não tem qualquer combustível e que deve deixar de o ser. Isto é, o Estado tem que dar o exemplo. E dar o exemplo do rigor, dar o exemplo da segurança, dar o exemplo de boa gestão. E não é isso que nós, infelizmente, temos. E por isso é uma oportunidade excelente daqueles que gostam da contabilidade, daqueles que fazem a sua vida da contabilidade, terem a oportunidade também, na administração pública, terem este rigor que a contabilidade exige, terem estas preocupações qualitativas e terem estas preocupações também de um Estado, de uma sociedade cada vez melhor gerida e cada vez mais ao seu serviço. Falamos agora do Estatuto. Definiu o Estatuto como sendo um documento, e passa a citar, incoerente, ingovernável e indigno de uma profissão que tem o rigor como lema da sua atuação. Pensa que é possível expurgar o documento dessas incoerências de que fala e posteriormente convocar eleições? Olha, eu acho que o Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados foi uma brincadeira de muito mau gosto. Uma brincadeira de muito mau gosto que envolve o Governo, que envolve instituições e que envolve outra coisa interessante. Envolve um Estado organizado. Eu não consigo conceber como é que uma Assembleia da República aceita grupos informais que influenciam determinado pensamento e influenciam a própria Assembleia e menosprezam uma instituição pública que é criada por lei, que é a Ordem, menospreza as atitudes tomadas pelo seu próprio Governo, não são atitudes banais. O Governo aprovou no seu Conselho de Ministros um documento. Aprovou um documento, que era a proposta que o Governo ia apresentar à Assembleia da República. E eu não consigo conceber como é que os deputados que apoiam esse Governo mutilam completamente este mesmo Estatuto. Mas se ainda mutilassem... O anterior Governo. Do anterior Governo. Mas ainda se o mutilassem para bem, eu ainda ficava contente. Agora, mutilaram aquilo, é autênticos aprendizes de feiticeiro, que nem uma lei sabem fazer, no mínimo. E porquanto, quando lemos o artigo 5º da lei que aprova o orçamento e vemos as pessoas dizerem assim, vejam a contradição disto, diz assim, os novos órgãos terão que ser eleitos no prazo de um ano a contar da publicação da presente lei. Muito bem. O que isto quer dizer é que até ao dia 7 de outubro
2016, de deste ano? 2016, então, a Ordem teria que fazer eleições para a Assembleia de Representantes, para o Conselho e para o Conselho de Jurisdição. E não diz mais nada. E tem o número 5, se a memória não me traiçoa, deste artigo 5º, e que diz assim: os órgãos atualmente em funções na Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas mantêm-se em vigor até ao final do seu mandato. Bom, vamos lá. Como é que se interpreta essa... Não, interpreta-se de brincadeira de putos que não sabem o que estão a fazer. Isto é putos, perfeitamente putos, que não sabem o que estão a fazer. Então, vamos lá ver. O bastonário recebe na Ordem uma queixa de um empresário português. E tem a funcionar o Conselho Disciplinar. E tem a funcionar o Conselho de Jurisdição. Como o Conselho Disciplinar é um dos órgãos que vai deixar de existir, então, como ele continua em vigor, o bastonário, imaginemos, em 2017, no mês de janeiro de 2017, recebe uma queixa de um membro daqui do Porto. Ele recebe uma queixa de um empresário que foi maltratado por um contabilista certificado aqui no Porto. Eu tenho um Conselho Disciplinar que está em vigor. Tenho um Conselho de Jurisdição que diz que vai assumir a responsabilidade pela disciplina, que também está em vigor. Eu faço a pergunta: para quais destes órgãos é que eu mando a queixa? Para quais deles? Para o novo ou para o velho? Ambos eles têm a mesma legitimidade, têm a mesma competência. A Ordem vai pedir... Depois há uma outra questão interessante. Diz o legislador não, aquilo não é um legislador, aquilo é um aventureiro qualquer que andou para ali a escrever umas coisas. Diz a lei que durante o prazo de um ano serão eleitos os novos órgãos. Mas não diz qual é o período temporal da sua duração. Ora, não dizendo o legislador qual é o período temporal da sua legislação, então isto quer dizer que estes novos órgãos, eventualmente eleitos em 2017, então estes novos órgãos iriam, porque o legislador não lhes estabeleceu tempo, não lhes estabeleceu duração intermédia, então eles têm toda a legitimidade para dizer: calma aí, eu fui eleito, a duração do meu mandato é de 4 anos. Se a duração do meu mandato é de 4 anos, eu volto novamente a eleições em 2020. Tem toda a legitimidade de o fazer. Mas os outros órgãos que não foram revogados com este estatuto, como é o caso do bastonário, como é o caso do Conselho Fiscal, como é o caso do Conselho Diretivo, estes órgãos, como se mantêm em funções, o mandato deles vai terminar no dia 31 de dezembro de 2017. Vejam o absurdo de quem legislou isto. Eu teria em 2016 eleições para metade dos órgãos. E teria em 2017 eleições para outra metade dos órgãos. Então o que é que ia acontecer com a Ordem? Daqui para a frente, eu em 2020 teria eleições para os novos órgãos que surgem agora no Estatuto e 2021 para os órgãos antigos. Isso só do maluco. Isto é alguma lógica. Como é que se vai resolver esta situação? Bom, alterando o Estatuto, evidentemente, e quero aqui dizer que estive a falar com o Sr. Primeiro-Ministro, estive a abordar esta temática com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e o Governo manifesta-se disponível para analisar a questão e para desfazer esta brincadeira que alguns aventureiros andaram a fazer à nossa profissão e que ela não merece. E até lá não existirá então eleições? Acho que a Ordem não tem nenhumas condições para fazer eleições. Veja-se esta contradição que aqui disse. O legislador tem que definir isto. E eu não percebo também a pressa porque em fazer eleições para os novos órgãos a 1 ano de eleições. Qual é que justifica 1 ano de eleições? Os membros do Governo com quem falou deram-lhe garantias de que iriam estudar? Não, porque não abordámos esta temática ainda. Foi abordado pela Rama, naturalmente, mas penso que ela é tão contraditória. Mostraram sensibilidade para alterar estas coisas, evidentemente que sim. Sim, senhor. Sr. Bastonário, muito obrigado pela sua presença e voltamos no mês de março, dia 19 de março, serão inaugurados. Mas ainda em relação a essa questão, eu penso que é interessante, ainda em relação ao Estatuto, eu gostaria de entender, é que eu não entendo isto penso como se fosse oposição a mim mesmo. Vamos lá ver. O que é uma oposição? Uma oposição é pessoas terem ideias diferentes uns dos outros, não é? Se você tiver uma ideia diferente de mim,
Qual é o seu interesse como é que é dizer, em divulgar essa ideia? É que haja um número maior de pessoas que conheça as suas ideias. Porque se elas forem melhores que as minhas, as pessoas vão adotar as suas ideias. E quando você for um ato eleitoral, então as pessoas votam naqueles que tiverem as melhores ideias. Então o que é que nós temos? Vejam este absurdo que não cabe na cabeça de um bebê, que não pense nada disto. Vejam este absurdo. Então temos uma oposição, ou pessoas que se dizem que são da oposição, parece-me que elas não conhecem o termo, que dizem que foi uma grande vitória ter acabado com as Assembleias Gerais e ter criado uma Assembleia de Representantes. Eu às vezes costumo dizer, gosto muito de matar estas pessoas com o próprio veneno. Porque estas pessoas não percebem que numa Assembleia de Representantes vão ter uma caixa de ressonância. Vão estar a ouvir a si mesmos. E, naturalmente, que se quem ganha as eleições ganha também, se ganha a maioria nos restantes órgãos, ganha também a maioria na Assembleia de Representantes. E não vai ser pelo facto, se eles não tiverem razão, se as ideias deles forem melhores, é como eu costumo dizer muitas vezes, quem é poder só quer que os outros tenham ideias. Porque se elas forem boas, ele aplica-as e a minha falecida mãe dizia muitas vezes, olha rapaz, a ração não é para quem a talha. Para quem diz, vais comer isto, vais comer aquilo. A ração é para quem a come. Quem a come não é quem a talha, é para quem a come. Porque se tiverem boas ideias, quem é a pessoa que está no poder que não aproveita as boas ideias? Só um palerma, não é? O meu problema não é esse. O meu problema é que eu não vejo ideias... Mas vê a existência de algum grupo organizado do mesmo... Não, nem isso se pode dizer para ali umas pessoas, porque não têm ideias, não têm uma argamassa que têm entre eles. E como estava a dizer, o abandonar a Assembleia Geral, que é o momento em que todas as pessoas podem participar diretamente nas decisões da sua instituição, em troco de uma Assembleia de Representantes, é uma das piores palermices que eu vejo, mesmo como oposição. Eu, se fosse oposição, eu exigia que houvesse mais Assembleias Gerais. Mesmo que eu lá perdesse, mesmo que as minhas ideias não fossem avante, se elas forem boas, como diz o nosso povo, água mole em pedra dura, tanto daria até que fura. Mas é que aqui há água, mas eu parece-me que ela é mole demais e que não fura nada de nada. E por isso, é uma das outras questões que vamos questionar. Porque não obstante a Lei 2 de 2013 falar em Assembleia de Representantes, há instituições que têm Assembleias Gerais. Ordens profissionais. Exatamente, ordens profissionais têm Assembleias Gerais e eu não consigo entender se é para uns, porque é que não pode ser para outros. Muito bem. Agora sim, muito obrigado, Sr. Bastonário, pela sua presença. Muito obrigado. Voltamos em março, no dia 19 de março, para a inauguração das novas instalações do Porto da Ordem dos Contabilistas Certificados.